Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Bernardo e hoje vou falar sobre coesão textual e como ela é importante para que seu texto fique bem claro, todo amarradinho, com as ideias todas bonitinhas. E também vou falar um pouco sobre coerência, a distinção entre coerência e coesão. E também vou dar alguns exemplos e tipos de coesão textual. No final, vou trazer uma redação de uma aluna minha, com os aspectos de coesão ali bem marcados no texto dela. Então, fique até o final. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aperta aquele sininho para receber as notificações e dá aquele joinha, ok? Então, o que é a tal coesão textual? Bom, a gente tem um vocabulário, né? Nós trabalhamos com o nosso vocabulário. Enquanto eu estou falando aqui, por exemplo, eu estou usando várias palavras diferentes, ligadas umas às outras para formar algum sentido. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente trata de coesão. Eu tenho um monte de palavras, palavras de todo tipo, e essas palavras vão se juntando e formando orações. Orações e orações e orações, e essas orações elas vão acabar virando períodos, lembra da tua redação? Vários períodos, que vão formar outra coisa chamada parágrafo. A tua redação vai ter parágrafos. Então, nesse sentido, essas coisas todas amarradinhas vão fazer aquilo que a gente chama de texto, o texto completo. Agora, como fazer essas amarrações é que é o X da questão, né? Trabalhar as palavras, né, que contêm sentidos, contêm ideias, trazem ideias, significados, e juntar com outras palavras que vão promover o sentido que você quer, e também as orações, juntando com outras, fazendo elos e criando sentidos, e também os períodos, e também os parágrafos. Tudo isso tem que estar muito bem amarrado no seu texto. Muita gente comete muitos erros de coesão textual porque não faz a referência certa, não faz uma transposição certa, não faz uma relação intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo, entre as orações, entre os períodos, não faz uma relação adequada também entre os parágrafos. A coesão, ela dá conta disso tudo. E juntamente com a coerência, claro, o teu texto vai ter um significado que você quer mostrar. Portanto, vamos fazer uma distinção rápida entre coesão e coerência textual. Primeiro, a coesão ela tem a ver com a estrutura, ou seja, a relação entre as palavras ali na superfície do texto. Então, quando eu falo de estrutura textual, eu estou falando das relações entre as partes desse texto. Já a coerência, ela vai dar conta do sentido, da lógica que o seu texto está trazendo para as pessoas. Portanto, a coesão e a coerência, elas caminham juntas, né? Se o teu texto tiver com elementos coesivos errados, vai comprometer a coerência, vai comprometer a progressão das ideias também. Portanto, é muito bom que você saiba exatamente como usar a coesão para poder também favorecer a coerência do teu texto, ok? Seguindo, então coesão, como eu disse, é aquela conexão que faz a amarração das ideias dentro do texto, ok? Beleza por enquanto, né? Então, sabendo disso, vamos ver num exemplozinho básico um elemento de coesão. Olha aí, eu tirei lá do manual do corretor do Enem e a frase é: algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles quem? Eles, os algoritmos e robôs. Portanto, esse pronome eles acaba se referindo, fazendo uma ponte com algoritmos e robôs, ou seja, está aí feita a conexão entre as duas ideias, ou seja, é uma repetição de ideias sem que se repita ou se repitam as palavras. Isso é a base, né? A base da coesão textual. Seguindo, outro exemplo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra.
Então dá para perceber aí em azul e negrito, esses articuladores, esses operadores argumentativos, eles têm esse nome, eles também fazem a amarração do texto, né? Fazem a relação entre as ideias. E eles existem ali exatamente para proporcionarem, favorecerem a ideia do sentido básico que eles têm. Por exemplo, porque dá uma ideia aí de causa, né, ou de explicação, dependendo da situação. O porém dá uma ideia aí, nesse caso, de oposição. E assim vai, são vários operadores argumentativos e cada um deles desempenha uma função nessa relação entre as partes do texto. Bom, com relação à coesão, falando assim rapidamente, agora eu vou só desdobrar um pouquinho em dois tipos básicos de coesão textual, que primeiro é coesão referencial, que é aquela que, como no primeiro exemplo que eu dei, né, retoma elementos já mencionados e também introduz aqueles que ainda vão ser mencionados. Então tem a coesão referencial, que pega ideias que já foram escritas e outras que projetam para o que vai ser escrito ainda. Vamos lá, um exemplo. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Então, esse lá se refere a alguma coisa aí, né, que foi anteriormente escrita. Lá onde? Na França. Então, ele retoma França sem ter que escrever a palavra França de novo. Essa é a ideia, evita repetições desnecessárias que empobrecem muito o texto, né? Às vezes a gente vê várias palavras iguaizinhas repetidas ao longo do texto, e isso é muito ruim. Isso é um pecado para a coesão textual. Outra, muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio. Então ele falou muitas formas e agora retomou a ideia com uma. Os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua e os da etnia terena sobre as histórias de seus avós. Aí existe a coesão por elipse, ou seja, uma palavra, uma ideia foi subtraída e o sentido continuou, né? Você tem uma retomada de elementos anteriores, simplesmente pela supressão. Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à família. Então, falou-se primeiro há vários e depois retomou a ideia falando duas. Mais exemplos. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Deu para perceber a relação certinha ali, né? Terminou com aluna e iniciou, para não escrever aluna de novo, a estudante. Portanto, aí uma referência também de substituição, usando um outro substantivo, um sinônimo, enfim. Aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é sua favorita. Então, Guarani é uma dentre as várias línguas que aquela jovem sabe falar. Portanto, aí uma retomada também. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. Percebe? Aqui a palavra, quer dizer, a expressão a hipótese, pega uma ideia toda, não uma palavra só, não um elemento só. Pega uma ideia toda. Depois, os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba da merenda escolar. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades e instaurou-se uma investigação. Então, olha só, a palavra, a ideia, né, os alunos se manifestaram, a ideia de manifestaram foi retomada com um substantivo, manifestação. São coisas básicas, está percebendo? Coisas muito simples, mas que na hora da redação, às vezes, as pessoas esquecem e acabam cometendo alguns deslizes. E é isso que a gente tem que evitar.